Olá, alunos da TV Araxá Educa, sejam muito bem-vindos a mais uma aula comigo, Dayana, professora de língua portuguesa. Nesse momento eu falo com a EJA, a Educação para Jovens e Adultos do nível 1. E a nossa aula de hoje vamos falar aí dos gêneros poéticos, as funções dos gêneros poéticos no nosso cotidiano. Vamos lá? Antes disso, vamos retomar o conteúdo que vimos em aulas anteriores. Nós falamos de alguns gêneros, da vida em uma sociedade letrada. Sabemos que nós, a população do mundo, somos uma população letrada. Falamos através de textos, certo? Falamos aí de alguns textos do cotidiano, falamos aí de gêneros como os avisos, falamos também sobre bilhetes e recados. Você costuma deixar algum aviso, deixar algum recado ou bilhetes? Você observa avisos que tem fixados aí no seu ambiente de trabalho, num condomínio onde você mora? E falamos também sobre as mensagens. Então percebemos que nós, seres humanos, vivemos em uma sociedade letrada, onde nós vimos muitos tipos, muitos gêneros textuais que fazem parte do nosso cotidiano, não é mesmo? Vimos também gêneros como os convites, pode ser um convite para um aniversário, ou pode ser um convite para uma apresentação teatral, onde terá os detalhes, o local, a data, o horário. Vimos também textos que fazem parte do nosso cotidiano, como manuais de instruções, de produtos, de eletrodomésticos, que nos instruem, receitas culinárias que vão direcionar aí o modo de preparo de um alimento, rótulos, onde trazem algumas observações também, e descrições de produtos ou serviços. Por exemplo, quando você vê à venda um produto e tem a descrição, ou oferece os seus serviços, você vai descrever quais são os seus serviços, certo? E agora, para dar início à nossa aula, ao tema da nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês observassem essa imagem. Qual é o sentimento que ela traz para você? Nós estamos vendo a cabeça de um ser humano, algumas notas musicais e símbolos que remetem à música. Você gosta de ouvir músicas? Você presta atenção nas letras das músicas? Você presta atenção nas melodias? E quando é uma música em outras línguas, você procura a tradução daquela música, a tradução daquela letra para saber o que diz ali? E aí, você gosta de ouvir uma boa música? Vamos lá, a leitura da letra de uma música que eu trago aqui, que tem o título de As Canções que Você Fez Pra Mim. É uma música de Roberto Carlos, uma canção muito linda, e vamos à letra. As canções que você fez pra mim. Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou. Tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais.
É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe, pois sem você no meu mundo é diferente. Minha alegria é triste. Quantas vezes você disse que me amava tanto? Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. E agora eu choro só, sem ter você aqui. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou. Tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe, pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. E aí, você conhece essa canção do Roberto Carlos? O que você sente ao ler essas palavras, ao ler esse texto? Você se lembra de alguém? Você se emociona? Ou é indiferente? Pra gente, quando lemos ou ouvimos a letra de uma música, nós lembramos de algo que possivelmente passamos ou lembramos de situações do nosso cotidiano, não é mesmo? As músicas, os poemas trazem aí um certo sentimento para mexer mesmo com os nossos sentimentos. Agora, para outra leitura, eu trouxe aqui um verbete de dicionário, trazendo aí o significado da palavra canção. Veja bem, canção, o verbete traz para a gente aqui a palavra em separação silábica, com 2 sílabas, e logo na frente traz a sigla aí, tratando da sua classe gramatical, que nesse caso é um substantivo feminino, certo? E logo em seguida vem enumerando aí os possíveis significados da palavra. E de número 1 temos para canção, música, composição musical com letra destinada a ser cantada. Definição número 2, cântico. E definição número 3, na literatura, forma poética de origem provençal constituída por uma série de estrofes. Ou seja, temos aí os significados, alguns significados para a palavra canção. Neste caso, quando lemos aí o verbete do dicionário trazendo o significado da palavra canção, não temos a mesma leitura quando lemos um poema ou até mesmo a letra de uma canção. Por quê? Porque isso causa diferença na nossa leitura, no tom como lemos as palavras, os versos ou os significados. Porque alguns poemas, alguns textos, alguns gêneros textuais são feitos, são produzidos para causar algum tipo de emoção e outros não, que é o caso aqui de explicar o que significa a palavra canção. Perceberam? Então vamos prosseguir. Olha só, outro significado, porém não vem enumerando, nem com separações silábicas, nem trazendo aí a classe gramatical. Porque lá no dicio.com temos aí algumas imagens para trazer os principais significados da palavra. Vemos antes canção, agora vamos ver poema. O que é o poema? Obra literária em verso, pertencente ao gênero da poesia. Obra em prosa com o estilo e as fabulações da poesia, certo? Seguindo, olha só, a linguagem poética no cotidiano, veja bem.
nós vimos aí canções, certo? Vimos o significado de canções. Olha só, as canções e os poemas são gêneros textuais que têm como finalidade estimular a emoção e expressar de modo peculiar uma visão de mundo. O que isso quer dizer? Por mais que aquele gênero musical não seja um gênero que você curta, você pode curtir outros gêneros, né? E as letras, as músicas, as canções dos gêneros musicais que você gosta vão de alguma forma falar com você, tratar aí a sua emoção, não é mesmo? A mesma coisa em um poema, na leitura de um poema, de um autor, de um estilo que você goste, vai trazer alguma emoção para você, não é mesmo? Então vamos prosseguir. Eu trouxe aqui outro poema, As 100 Razões do Amor, um lindo poema do autor Carlos Drummond de Andrade. Vejam como ele brinca com as palavras. Quando lemos o título, nós temos 100 razões do amor. Isso nos remete aí a uma palavra numérica, mas estamos tratando aqui das 100 razões com S e não com C, que é o caso do número 100. Certo? E vamos ver aí essa brincadeira que ele cria nesse lindo texto. Vamos lá. Eu te amo porque te amo. Não precisas ser amante e nem sempre sabes sê-lo. Eu te amo porque te amo. O amor é estado de graça e com o amor não se paga. O amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Então percebam que não precisa de razões, no caso, aqui como o Carlos Drummond brinca com as palavras, para se amar, segundo o autor. Então, quando lemos algo que gostamos, a gente percebe aí como faz sentido para a gente, não é mesmo? Então, continuando, tratando aí dos gêneros poéticos no nosso cotidiano, né? Na comunicação, são utilizados diferentes textos em que é possível reconhecer, entre eles, semelhanças que caracterizam o gênero textual a que cada um deles pertence, como as músicas e os poemas. Talvez você lendo a letra de uma música, você vai perceber que ele é separado por estrofes, que existe rima, e se você não conhece a música, a canção, vai compreender que se trata de um poema. Mas quando temos aí uma composição conhecida, você conhece aí que é uma música, não é mesmo? Olha só, eu trouxe aqui um desafio para a gente verificar mais uma obra aqui de Carlos Drummond de Andrade e que diz o seguinte: quero me casar na noite, na rua, no mar ou no céu. Quero me casar, procuro uma noiva, loura, morena, preta ou azul, uma noiva verde, uma noiva no ar, como um passarinho, depressa que o amor não pode esperar. Tratando aí de outro poema, certo? E agora vamos ver qual é a finalidade do texto. É um texto que temos acesso frequentemente? Você procura a leitura desse tipo de texto com frequência? É um tipo de texto que faz parte do seu cotidiano? Olha, o nosso desafio está pedindo o seguinte: pelas características, esse texto é. A letra A está perguntando,
é uma propaganda? Olha só, aqui ele está dizendo que quer se casar, que quer uma noiva loura, morena, preta ou azul, uma noiva verde. Será que ele está fazendo uma propaganda dele mesmo? Não, né? Esse texto, pelas características, ele é um poema, não é? Letra B. Ele não é um anúncio, embora ele esteja anunciando que queira casar, mas não é esse o objetivo dele com esse texto, não é mesmo? Ele não é também uma notícia e também não é uma crônica. Então, nós nos deparamos aí com um poema. Lembrando que poemas, eles são construídos em versos, podem ser separados com estrofes, alguns apresentam rimas, outros não, certo? Continuando, falando aí do prazer estético. Sim, os textos poéticos, poemas, música e outras manifestações poéticas vão se preocupar com a estética, com o que é bonito para o leitor. Vamos observar, os compositores têm liberdade para criar de acordo com o seu projeto poético, o seu modo de representar o mundo, com os sentidos que quiserem dar às palavras, escolhendo-as pela musicalidade que produzem, pelas imagens que invocam e pelos sentimentos que despertam. Os compositores, os autores têm essa liberdade de trabalhar aí com as palavras de modo que elas se encaixam no seu texto, trazendo aí, remetendo a sentidos, imagens, provocando aí algo no sentimento do leitor ou até mesmo do ouvinte. E os gêneros textuais direcionam tanto o trabalho do autor como o olhar do leitor. Ou seja, o autor está trabalhando com os sentidos que ele deseja despertar. E o leitor vai despertar de acordo com aquele momento dele, não é mesmo? O tom de voz e o ritmo da leitura de um mesmo leitor mudam quando ele lê um verbete e uma letra de uma canção, que é o caso, a gente leu, nós lemos a letra de uma canção e lemos aí o significado da palavra canção, não é mesmo? O tom de voz, como nós lemos, modifica de acordo com o gênero, não é mesmo? E aí, o prazer estético, nós vimos principalmente em manifestações como poemas e música, que trabalham bastante essa estética, o que a forma, o que é bonito, o que desperta no leitor, não é mesmo? Então, nessa aula de hoje, nós vimos sobre os gêneros poéticos no cotidiano, no nosso dia a dia. Nós falamos sobre as músicas que despertam algumas emoções, dependendo aí do estilo de música que você curte, o estilo de música que outras pessoas curtem, podem não ser o mesmo, mas cada um tem aí um sentimento, desperta algum sentimento. Falamos de poemas também, que também tem essa função, e falamos sobre a estética, o comprometimento dos autores, do compositor, para uma estética legal que toque aí no coração do outro, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu te espero na próxima aula. Até lá!